Antes da palavra, houve o tambor. Antes do tempo, havia o corpo dançando com o vento. A terra falava e o negro ouvia, não com os ouvidos, mas com a alma. Diz o poeta que tem gente com fome, mas também tem gente com sonho. E foi o sonho que atravessou o mar, escondido nas mãos acorrentadas, nas cantigas murmuradas, nas sementes trazidas no cabelo das mulheres. Cada raiz que se enterra é uma lembrança. Cada folha que brota é um renascimento. O sangue preto é também seiva, corre na terra, corre no corpo, corre no tambor. A natureza é o primeiro terreiro. O vento é o sopro de Oxalá. A água, lágrima de Oxum. O fogo, a respiração de Xangô. E o chão? O chão é o colo quente de Nanã, onde tudo começa e tudo retorna. Aqui, onde as vozes antigas ainda ecoam, o tempo não envelhece, ele gira, ele canta e ele se lembra. Porque o que é ancestral não morre, apenas se transforma em canto, em corpo e em fé. O berço das raízes. Tudo começou antes da travessia. Antes do ferro e do pranto, havia dança, havia canto. Um povo que conhecia o segredo da terra e falava com o vento. Quando o oceano se abriu, levou corpos, mas não levou o axé. O tambor cruzou as águas, escondido no peito. Cada batida que ecoa hoje é o coração da África, lembrando quem somos. Itaúna e o sagrado escondido. No silêncio das ruas pequenas, há histórias que o tempo tenta esconder. Mas a memória mora nas esquinas, nos quintais, nos cheiros de comida, nas mãos que rezam baixinho. Aqui, o sagrado encontrou abrigo, não em templos de mármore, mas em casas de barro e fé. Itaúna guarda tambores que ainda batem, discretos, mas eternos. Porque onde há fé preta, há vida que floresce. A história de Itaúna começa por volta de 1730, 40, mais ou menos, quando se descobre ouro no Rio São João. E isso lá perto de Pitangui. Então, os primeiros escravos que vieram para cá, vieram acompanhando essa colonização portuguesa para a produção de alimentos para as regiões mineradoras. Nesse momento, você tem que falar de escravidão tanto indígena quanto escravidão africana, porque tinha os dois tipos de escravos aqui na região. A região era habitada por índios botocudos, caetés, enquanto que os portugueses chegaram com os escravos também aqui. Aqui já é um grupo de africanos que vem do Congo, da região aí mais ao norte, né, subsaariana, a região onde hoje é Benin, Angola, Moçambique. Então a região do escravo Mina é que vem para cá, e os nagôs. A única documentação básica que nós temos de informação escrita é de João Dornas Filho, que publicou em 1940, 1960, por aí. O João Dornas fala lá no livro dele, Contribuição para a História do Município, sobre o quilombo que nós temos aqui na Catumba, indo para Carmo do Cajuru, que fica na região de Itaúna, antiga Itaúna, que é ligado ao quilombo do Ambrósio lá de Itapecerica. Tudo pertencia ao quilombo do Ambrósio, o grande quilombo do Ambrósio da região. Vozes da fé. Cada fé tem seu idioma, mas todas falam de esperança. Do padre ao pai de santo, da pastora à mãe de santo. Cada um carrega no peito uma forma de conversar com o divino. A fé é ponte, é resistência. Quando o respeito passa por ela, o encontro acontece. Porque, no fundo, toda prece busca o mesmo céu. É a maneira mais inteligente que eu já vi de toda a história da humanidade. Camuflando, não tem outro jeito. Aqui em Itaúna, os negros se camuflaram. Essa camuflagem é que vai gerar o que nós chamamos de sincretismo, tanto na questão religiosa
quanto na questão cultural. Então você introduz elementos da sua cultura, camuflada com a cultura europeia, para ser aceito, para ser invisível. A invisibilidade não é em si algo negativo, mas ela é uma estratégia de luta da população escrava para manter os seus costumes e tradições. Isso aconteceu não só aqui em Itaúna, como aconteceu em todo o Brasil, buscando inclusive aspectos de aceitabilidade. Então você, por exemplo, você constrói uma igreja do Rosário, coloca lá a imagem Nossa Senhora do Rosário, mas na realidade para os negros é Iemanjá, não é Nossa Senhora do Rosário. Então você camufla, você vai criando uma visibilidade daquilo que você quer mostrar e escondendo aquilo que você não quer mostrar. E isso vai se perpetuando ao longo da história. Esse processo acontece até hoje ainda. O catolicismo é a religião oficial de muitos negros, porém, eles são católicos para a sociedade, mas praticam também os seus cultos e as suas crenças no seu ambiente doméstico, para manter a cultura viva. Isso é importantíssimo. Mantenho até hoje a cabocla, lá da mesa do altar, da guarda de candomblé, o preto velho, a preta velha, desde o primeiro dia que foi deixado, das minhas antepassados, né? E para nós. Que eu deixo à vontade que cada um tem seu jeito de lidar. Gosto, rezo, peço licença, porque os nossos preto velho, as preta velhas, eles ficam ali do lado para nos proteger. O primeiro registro da festa do reinado é de 1852. Isso está no livro do João Dornas Filho, Contribuição para a História do Município, e também está no Efemérides, quando houve a troca das igrejas. A igreja matriz, que era aqui, no Alto do Rosário, desceu para um lugar mais amplo para ampliar a igreja, e lá embaixo, onde está a igreja de Nossa Senhora Santana hoje, tinha uma capelinha de Nossa Senhora do Rosário. E quem trouxe a imagem para cá foi justamente as guardas de Congo. É o primeiro registro que nós temos de festa do reinado aqui em Itaúna. E o congado vai evoluindo, vai tornando-se a festa mais popular dos negros de Itaúna. E aí nós conseguimos, ao longo da trajetória do congado, estabelecer um período de festa, que vai do dia 1º ao dia 17 de agosto, sendo 3 dias de festa mais intensa, que é o tríduo, 14, 15 e 16, que é a festa do Rosário, sendo o dia 15 feriado municipal. E aí o congado se estabeleceu aqui. Só que nós temos aqui um congado que modificou intensamente nos anos 40 para os anos 60. Nesse período de 40 a 60, 20 anos, porém, portanto, foi praticamente um congado somente das guardas da capela de cima. E por quê? Porque a capela de baixo, por ordem do Dom Cabral, estava fechada para que os negros não pudessem entrar com seus tambores. Existia antes, até 1921, quando o Dom Cabral estabeleceu que era para fechar as igrejas aos negros, essa notícia só chega aqui em 40, o Dom José, o Padre José, que era padre da Santana, mandou fechar a Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Os negros das outras guardas, 7 guardas, se reuniram, criaram uma associação, chamada Associação das 7 Guardas, uma irmandade específica, construíram essa capelinha aqui. Essa capelinha, então, é uma capela sede das 7 guardas, e aqui eles passaram a fazer a festa independente da Igreja Católica. Tanto é que essa capela aqui nem é reconhecida pela diocese. A capela oficial da diocese é de baixo. Na época, fechou todas as igrejas, negro não podia louvar na igreja dos brancos. Aí os pretos foram lá e construíram a igreja deles. A igreja de homens e mulheres livres, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Quando Dom Cabral falece e cria-se a diocese de Divinópolis, então abre-se de novo a capela do Rosário aos negros. E aí a Irmandade Nossa Senhora do Rosário é reativada sob a liderança da Igreja Católica. Então tem as guardas da Irmandade lá embaixo, que faz a festa da igreja de baixo, e as 7 guardas continuam fazendo sua festa aqui. Até que veio o padre Amarildo, na década de 80 e 90, e vai unificar as duas festas. Hoje as duas festas são feitas, no mesmo dia, na mesma data, com horário combinado, tudo certinho. Mas é um processo de construção dessas duas festas. Vai começar a festa, é hora de nós rezar. Vamos pedir Santa Coroa para Nossa Senhora e os anjos ajudar. Congado ou reinado são duas coisas diferentes. Congado, você faz uma referência a rei e rainha, que representam os reis de Angola, os reis da África. E o reinado tem mandamento, fundamento, sacramento, que é em prol à Mãe de Deus, a Nossa Senhora do Rosário. A festa do Rosário, cada dia que passa, ela está melhorando, com a estrutura da prefeitura, com o povo participando. É uma forma de manter nossa cultura viva, de geração de pai para filho,
de família, é algo religioso, é familiar e ancestral. O evento cresceu muito, né? Eu acompanho a festa do Rosário aqui já há bastante tempo e esse ano realmente o evento ganhou uma dimensão assim muito maior, tá tudo lindo, maravilhoso. A cultura, a tradição e a arte é algo que dá identidade para uma cidade, para um povo, para um lugar. Então eu acho que a importância disso aqui é fundamental. Aqui se encontram todas as camadas sociais, todo mundo participa dessa festa, então isso aqui é a democracia, através da cultura, através da arte. Está maravilhosa, está muito bonito, muito gratificante, cheia da presença de Nossa Senhora, cheia de guarda bonita, pessoas bonitas. Eu faço parte da Guarda de Como Divino Espírito Santo há 33 anos, né? Deus de criança, veio de geração em geração. Meu pai é Deus de criança, veio do meu avô, tataravô, bisavô. Uma festa maravilhosa, muito bonita, né? Uma coisa que nós temos que levar pro coração pro resto da vida, né, Valente? As pessoas, promessas, né, que vão que a gente ajuda todo mundo. Aos pessoal cumprir as promessas deles, é o dever que a gente tem que fazer, né? Eu danço na Guarda de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário, uma das mais antigas. Essa guarda foi fundada junto com o Reinado e até hoje estamos tocando nela aí, não vamos deixar acabar não. Os mais velhos estão indo embora, então vai ficar mais pra gente que é jovem. Então eu falo como os meus sobrinhos, meus primos, vamos deixar acabar, vamos tocar o Rosário. A festa maravilhosa, como todo ano, eu venho lá de Belo Horizonte para prestar homenagem, principalmente a rainha, que é minha prima, e ao filho dela, que é meu primo também. É uma ancestralidade que vem para nós, né? Continuar com essa tradição sem deixar acabar. Tem muito respeito pela Nossa Senhora do Rosário. Essa tradição que não pode deixar acabar. Nossa tradição não é antiga, é de pai para filho. O Renato para mim é tudo. É alegria, é tristeza, é tudo. A minha tradição é de raízes, é de família, que eu danço reinado desde os meus 7 anos de idade. É minha família inteira, seguindo a nossa tradição. Cada dia que passa está melhor, graças a Deus. Peço a Deus de todo o coração que os meus netos, os meus bisnetos sigam a minha tradição, que vem de raiz, vem de minha mãe, meu pai e todos os meus familiares. Criada desde pequena, no reinado, nas tradições de fé, louvor a Nossa Senhora do Rosário. A cultura de Itaúna é rica, o congado de Itaúna é rico, é um dos mais bonitos, é a nossa festa. É festa de coroa, vem gente do Brasil inteiro aqui para Itaúna para pagar promessa. Olha que coisa bonita, nós trazemos pessoas para a cidade, nós trazemos renda para a cidade. Comunidades negras aqui em Itaúna, ainda as mulheres que mandam, elas são elas que coordenam. Os homens estão ali como apoio, mas eles não têm voz decisiva. A voz decisiva são das mulheres. Isso é muito forte nas comunidades aí itaunenses. Se você frequenta, por exemplo, o quartel da Naçãozinha, você vê claramente isso é visível. Quem manda lá são as mulheres. As mulheres estão com a força toda. Elas chegaram, ocupou o seu espaço, ninguém tira não. A mulher hoje, na cultura de Nossa Senhora do Rosário, ela é uma peça fundamental. O candomblé, que é uma religião, para começo de conversa, matriarcal. Talvez seja a única religião no Brasil que na sua origem, no seu berço, e algumas casas matrizes de Salvador ainda continuam assim, que quem se assenta no trono são somente mulheres, é todo um segmento. Então, o homem dentro do candomblé, ele era para ajudar, para colaborar com a casa. Acabou conquistando por dedicação, por interesse, alguns lugares dentro do candomblé. O que não tira, de forma alguma, o centro do candomblé ser a figura feminina. O candomblé é ainda uma religião matriarcal. O candomblé é a religião que cultua os orixás, uma religião criada no Brasil. Algumas pessoas tendem a acreditar que o candomblé seja uma religião africana, o que não é uma verdade. O candomblé foi criado no Brasil, através da experiência aplicada e ensinada pelos nossos ancestrais que vieram da África escravizados. Esses ancestrais, eles deixaram um legado, apresentaram para nós o culto dos orixás, e isso na nossa raiz, né, na nossa nação de Queto. Nós temos também o candomblé de Angola e o candomblé de Jeje, que também foram, assim como o candomblé de Queto, deixados, né, como um legado pelos nossos ancestrais. O que torna o candomblé diferente das demais religiões, o que me trouxe a me interessar pelo candomblé ou achar o candomblé diferente.
O candomblé, primeiramente, é uma religião acolhedora. Nós não fazemos acepção de pessoas e nem tentamos mudar ninguém que chega até nós por algum estigma pressuposto, algum preconceito social. E isso faz com que as pessoas queiram se aproximar muitas das vezes do candomblé e acabam ficando por conhecer o candomblé na prática. O candomblé em si acaba sendo apresentado à pessoa, como foi o meu caso, e a gente acaba conhecendo os orixás, a energia dos orixás e os benefícios do orixá na nossa vida. Falando um pouco mais sobre os orixás são manifestações divinas, são divindades. Um outro erro muito comum das pessoas é acreditar que o candomblé seja politeísta, enquanto na verdade todos os candomblés são monoteístas. A gente acredita em um único Deus, para nós de Queto Olorum ou Olodumare, né? Esse Deus criou os orixás. Esses orixás são intermediários, são divindades intermediárias entre os homens e Deus. E cada orixá tem a sua particularidade. Metade da minha vida eu tenho tido uma relação com o culto, né, aos orixás. A primeira função do sacerdote de candomblé, do babalorixá ou da ialorixá é acolher. Mãe Menininha do Gantuá, ela deixou esse legado, esse ensinamento, talvez tenha sido o nome mais forte dentro do candomblé, exatamente por causa disso, porque ela era uma mulher que acolhia. Ser zelador de orixá é zelar para que a vida das pessoas tenha sentido. É fazer com que as pessoas tenham um bom relacionamento, para que as pessoas tenham uma boa condição, uma certa prosperidade. Não é que a gente prega a teologia da prosperidade como algumas doutrinas. Entrei para o candomblé, vou sair rico. Não. Mas a gente quer ajudar as pessoas também neste sentido. As entidades, como eu havia dito, são espíritos que passaram por esse mundo. As entidades, elas estão inseridas em diversos credos. Entre eles a Umbanda, mas estão também, por exemplo, no Vale do Amanhecer, diversas outras manifestações religiosas. Esses espíritos, Dr. Flitz, que faz cirurgias espirituais, um preto velho, um caboclo, essas entidades, elas passaram por esse mundo, né? E os orixás não, nem todos os orixás. Os orixás, eles são seres divinizados, não são seres humanos que foram mortos e estão em um processo evolutivo, e nesse processo cabe a eles nos ajudar, de alguma forma, a evoluir. Porque aí a gente tem que entender que a Umbanda, ela recebe uma influência muito grande regional. Nós temos El Terecô, nós temos Tambor de Mina, nós temos as nações, que são uma mistura de Umbanda regional com Candomblé. Então cada um vai dar um nome a esse Deus, mas o mais comum dentro da Umbanda é Zambi, que é o nome que se dá a Deus dentro do Candomblé de Angola. Porque uma das divindades mais fortes dentro da Umbanda é o caboclo. Porque quando as pessoas escravizadas chegaram ao Brasil, quando empreendiam, né, em busca de liberdade, eram muitas das vezes acolhidos por povos originários, né, por indígenas. E até hoje, para o Candomblé de Angola, é muito forte essa ligação com esses povos, né? Então o simbolismo do caboclo de pena, boiadeiro, para o Candomblé de Angola é muito forte. E o Candomblé de Angola tem como Deus supremo Zambi. Então acaba que a Umbanda chama, na maioria das vezes, o seu Deus supremo de Zambi também. Axé é cultura, sabedoria e resistência. O tambor ensina que o tempo não apaga. Cada batida é um livro aberto, contando sobre os que vieram antes, os que dançam agora e os que ainda virão. Axé é palavra viva, é comida partilhada, corpo que aprende, canto que educa. O povo preto criou cultura onde tentaram plantar silêncio. E o que nasceu foi força, foi arte, foi liberdade. Eu me lembro, quando eu era pequena, a gente ficava lá no terreiro da vovó, ela matando os porcos, e mata isso, e fazia doce, e aquele fornão de biscoito. E hoje a gente tenta levar essa tradição da comida, porque a comida de reinado, ela tem seus segredos. Não é qualquer comida que você pode servir. Ela tem aquele segredo da comida de reinado, que é o tutu de feijão, é o macarrão, é a comida de Nossa Senhora do Rosário, né? A gente brinca muito, sem tutu não é reinado. Eu tento levar esse legado da vovó, de fazer os biscoitos, de continuar servindo lá a carne de porco do dia 15, de fazer o doce de mamão, fazer o doce de leite, fazer o fogãozinho lá no chão do terreiro dela, de tijolo, as panelas. Eu ainda tô dando conta ainda, né? E ensino para quem vem aí. Do jeito que me ensinaram, eu tento ensinar. Porque se a gente for inovar, e cadê a tradição? A gente vai deixar ir embora? Não podemos, não podemos. A gente tem que ir ensinando e lapidando as pessoas que vêm aí para não deixar acabar a tradição das coisas de reinado
Renato, as coisas dos nossos antepassados. Isso está sendo resgatado agora, né? A trança, a questão do turbante é muito recente, tá? Se você pega dos anos 60 e 70, isso desapareceu por causa da perseguição que havia. Então, dos anos 80 para cá, até eu acho que tem muito a ver com a questão da reabertura do regime militar, o fim da ditadura, tudo isso não é meramente política, não é meramente sociedade dos brancos. Isso reflete também na cultura do próprio negro. O negro começou a se ver, a se valorizar. O movimento negro trouxe isso com muita força. E aí as mulheres começaram a se perceber também que elas poderiam assumir uma identidade. Os próprios negros também, os homens negros também, assumiram uma identidade negra. Aí você vai ver que o turbante vai reacender a importância do turbante. Nós temos aqui oficinas para fazer turbante. Nós temos trancistas, nós temos tatuagens. Então tudo isso tinha desaparecido um tempo na história. Por isso que eu acho que é importante a gente começar a ver isso não como uma linha contínua, mas é um movimento de ir e vir. Depende muito da situação que o país vive, de como é que é aceito as coisas, para que as coisas possam desenvolver ou não. Isso nesse aspecto visual. Na culinária, especificamente, nós não temos muita diferença não, tá? Eu acho que, inclusive, se perdeu muita coisa aqui da comida típica, por exemplo, dos povos africanos. Embora alguns pratos africanos, costumes, que foram incorporados na nossa cultura, por exemplo, quiabo não é português. O quiabo veio da África para cá. Uma comida tipicamente africana. Então, isso nós temos que entender que é uma coisa que foi campada pelos brancos e normalizou. Nós nem consideramos isso como se fosse uma cultura específica do povo negro. E né? Porque nós não conhecemos, nós não estudamos isso na história, infelizmente. Não se explica isso para os meninos da escola. Conhecer para respeitar. Muito triste até falar nisso, sabe? Porque a gente tem sofrido na pele. A gente foi muito pisada. A falta de respeito com a guarda de candomblé e o preconceito existe demais. O jovem tinha medo. Chegar, cantar, louvar, que era muito preconceito. Não vai daqui lá não, que lá faz mal. Gente, são só os pretos louvando a nossa mãe. Cada um tem uma maneira de louvar. E a maneira dos pretos, eu falo pretos, não é preto de pele, não. É os pretos do Rosário de Maria, que tem branco, tem azul, tem todas as cores. Nós somos um só. Então, é vendo com outros olhos. Que até os padres tinham medo de celebrar a missa para nós. Mas graças a Deus, Deus foi abrindo os olhos deles. Nós fomos tomando mais força para mostrar o que a gente veio fazer aqui. Nós não viemos de tão longe à toa, não. Nós não fomos escravizados, viemos de corrente à toa, não. O negro veio para mostrar a sua força. A força que o negro tem é a força de Zambi, é a força do Rosário de Maria. Eu acho assim, lindo, maravilhoso, você resgatar, você voltar lá no seu passado. Opa, eu vindo ali que é o meu lugar, ali que eu tenho que ficar. Não ter vergonha de quem você é, da onde você veio. Eu tenho maior alegria em falar. O jovem hoje não tem vergonha de louvar, de falar, eu sou do Congado, eu sou do Candomblé, eu sou do Umbanda, eu sou indígena. Hoje o jovem tapando para fora aquilo que ele estava lá dentro guardado, com muito medo, por causa de coleguinha rindo na escola, por causa de preconceito, por causa que os pais não falavam. Meu filho, isso não é pecado. Os pais tinham medo de conversar com seus filhos. Tinham medo de mostrar para os filhos não ter preconceito nas escolas, para os filhos não ter preconceito no trabalho. Então os pais não ensinavam, gente. Não ensinavam, tinham medo de ensinar o que era aquilo para os seus filhos. Hoje não. Hoje eu falo com minhas filhas, todas dançam. Uma de 32, a outra de 27, a outra de 21, minha neta de 10, minha neta de 2 anos. Estamos todos ali numa só força, numa só conexão, num só louvor, num só amor, num só rosário. Você tem que orgulhar de quem que você é. Sabe por quê? Você não sabe o que passou lá atrás, mas pede, ô mãe, ô vó, me conta da onde eu vim, qual a minha raiz, o que passou, para mim poder passar para frente. Corra atrás, se você não sabe, aprende, sabe por quê? Nós não somos eternos. Se eu não ensinar meus filhos, ali vai morrer, vai acabar tudo. Se minha avó não tivesse nos ensinado, nós também, interesse em correr atrás, mas como a gente vai fazer hoje? Então a gente tem que regar cada vez mais os nossos jovens, mostrar para eles a sociedade aí fora. É cruel? É, mas ensinar eles a ter cabeça erguida e seguir. Eu sou preto, eu sou indígena, eu danço para Nossa Senhora, eu brinco com a folia de reis, eu pulo o carnaval. Tudo isso faz parte da gente, da cultura da gente. Jamais julgue a religião do seu irmão.
Porque do jeito que eu não quero que julgue a minha, não vou julgar do meu irmão. Você só respeita a religião do outro se você passa a conhecer a religião do outro. Estou dizendo que você tem que filiar-se a ela, mas você deve conhecer minimamente como a religião se organiza para que você possa respeitá-la. Se você tem vontade de conhecer o candomblé, vai no candomblé, eles vão te acolher lá dentro, você vai conhecer um pouco da candomblé. Você não precisa ser candomblista para você frequentar o candomblé, né? Você pode ir para conhecer. Se você quer conhecer um terreiro de Umbanda, vá ao terreiro de Umbanda. Ou leia sobre, mas se você for, a experiência é diferente. Agora, eu já estive em terreiros, já estive no candomblé, já estive como sou católico, né? Então a gente participa de tudo isso, mas você passa a respeitar o outro quando você passa a conhecê-lo. Eu estou dizendo nem é tolerância religiosa. Tolerância é um termo que nós temos que riscar do nosso babado, digamos assim. Por quê? Porque tolerar não é respeitar. Eu tolero, até o ponto que eu não tolero mais. Não, respeitar é você compreender e colocar-se no lugar do outro, sem ser necessariamente pertencente àquela religião do outro. Isso é importante. As pessoas precisam, primeiramente, aprender, observar, né, o que é desconhecido a elas através de uma ótica neutra. A gente não pode querer enxergar a fé do outro, a decisão do outro, a relação do outro com o sagrado através da nossa própria experiência. Eu não consigo entender a cabeça de uma pessoa que é cristão através da minha ótica e vice-versa. Então, a pessoa que é de outra denominação, que é muçulmano, que é budista, ele precisa abrir mão naquele momento da sua própria crença para poder receber de coração aberto aquilo que o irmão de outra designação religiosa tem a dizer. Porque o caminho que eu decidi seguir, os ensinamentos valem para mim, não valem para as outras doutrinas. Quando uma pessoa decide colocar os mandamentos da sua religião acima da liberdade de expressão do outro, automaticamente ela joga por terra o seu desejo de evoluir. A gente, enquanto ser humano interessado em evoluir, a gente precisa entender a fé do outro, respeitar e depois, se possível, conhecer. Se hoje, né, eu pudesse atingir um número grande de pessoas e poder dizer para essas pessoas, sobretudo os intolerantes, que não conhecem a nossa religião, que venham conhecer, porque as coisas só têm significado quando nós as conhecemos. E essa foi uma fala de Dr. Mário Ottoboni, criador das APACs, e que eu consigo trazer para qualquer contexto, porque na vida as coisas só podem ter significado quando nós as conhecemos. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, muitas das vezes, em grande maioria das vezes, as pessoas são intolerantes, as pessoas nos perseguem porque não viram portas abertas, passaram direto numa rua e não viu a porta do barracão aberta, não teve a curiosidade de entrar, ou teve medo do desconhecido, ou acreditou em uma lenda urbana. Então fica o convite para que conheçam o candomblé, para que conheçam a Umbanda, para que procurem lugares sérios. Tem essa preocupação também, porque assim como existem em qualquer ambientes que a gente possa frequentar, no trabalho, na família, pessoas mal intencionadas, dentro das religiões, e isso inclui todas as religiões, existem pessoas mal intencionadas. Então a pessoa tomando esse cuidado e procurando uma casa para conhecer, ela vai ver que essa mitificação que foi criada, né, pela sociedade para nos colocar em um lugar que nós não pertencemos. Os orixás não são demônios não pertencem à nossa religião, à nossa realidade, e nós não fazemos o mal dentro do candomblé, dentro da Umbanda. Então, se existem pessoas que distorcem essa realidade, essas pessoas não nos representam. Se a sua coroa é de ferro,